Assalamu alaikum. Assalamu alaikum significa a paz esteja com você ou com vocês. Meu nome é Nadim Ahmad Taher, sou presidente da organização juvenil da comunidade Ahmadiyya do Islã no Brasil, da comunidade muçulmana Ahmadiyya aqui no Brasil. E nós estávamos agora conversando um pouco sobre o Islã. Fizemos uma apresentação geral do Islã, que o Islã, na verdade, não é uma religião ou um conceito diferente ou conflitante com as outras religiões que nós vivemos no mundo hoje, mas que, na verdade, a nossa crença é que o Islã é a forma completa e final da religião que Deus começou lá atrás com o profeta Adão, que nós acreditamos que era o primeiro profeta para a humanidade, começou com os ensinamentos mais básicos, que foram evoluindo até que, com a chegada do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele, essa mensagem ou essa religião que tinha se iniciado há muito tempo assumiu a sua forma completa. E comentamos, por exemplo, que para ser muçulmano ou islâmico são dois termos idênticos. Um dos conceitos fundamentais é acreditar em todos os profetas anteriores, em todos os livros divinos anteriores. Então, para ser um muçulmano, automaticamente você tem que acreditar obrigatoriamente em Jesus, em Moisés, em Abraão, que a paz esteja com todos eles, e tantos outros profetas que é impossível citar, inclusive em um tempo limitado. E depois nós passamos a conversar um pouco sobre a prática diária de um muçulmano, né? E são muitas coisas que podemos comentar, mas dentre elas é importante focar no principal. Então, os 5 pilares básicos, existem 5 pilares básicos sobre os quais a religião se assenta. Então, em primeiro lugar, é a declaração da fé. Nós dizemos kalima. Kalima é o nome dessa frase em árabe, que é a declaração da fé, que é La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que significa que não há Deus senão Allah e Muhammad é seu mensageiro, seu profeta. E em primeiro lugar está muito visível, que é a crença no Deus único e todo-poderoso, que não existe nenhum outro Deus, ninguém com poder igual a ele. E em segundo lugar, a declaração de que Muhammad não é um Deus, não tem uma autoridade como de divindade, mas é simplesmente um profeta de Deus, um mensageiro para a humanidade. Em segundo lugar, a crença e o pilar mais importante é que nós chamamos salat, ou traduzindo seria oração ou prece. E ela tem diferentes formas. Basicamente, bem no básico, o Islã apresenta 5 orações diárias obrigatórias. Ou seja, um muçulmano na sua rotina diária pratica 5 orações obrigatórias. Pode rezar mais vezes? Pode. Tem orações, como se diz, voluntárias, em diferentes formas, em diferentes momentos. Mas 5 ocasiões e momentos que são praticamente obrigatórios, todos os muçulmanos fazem. Em primeiro lugar, a primeira oração é um horário que as pessoas às vezes até estranham, que é um pouco antes do nascimento do sol, certo? Hoje em dia, no momento atual, claro, como varia com o nascimento do sol, por isso estou dizendo hoje em dia, cerca de 5 horas da manhã. Então nós nos levantamos e fazemos a ablução antes da oração. A ablução é uma prática para limpeza física também, simplesmente pegamos um pouco de água, lavamos as mãos, o rosto, os braços até o cotovelo e os pés, e depois disso prosseguimos para a oração em si. A segunda oração é cerca de, mesma coisa, no momento atual, cerca de 1 hora, 1h30 da tarde. É quando o sol está no seu ponto, acabou de passar do seu ponto mais alto. Depois, ao entardecer, é a terceira oração. Ao pôr do sol, a quarta oração. E a quinta oração é antes de dormir. Então, essas 5, todos os muçulmanos devem praticar obrigatoriamente. Além disso, fica voluntário. E como praticamos oração?
Depois vamos demonstrar como é a oração. Ela tem um formato, tem hora que você fica em pé e dirige algumas palavras, tem hora que você se curva, prostra. E essas são as posições, mas em geral, para a oração, nós, tendo disponibilidade, utilizamos a mesquita. A mesquita é como se fosse uma analogia com a igreja para os cristãos, certo? E não é uma condição obrigatória para a oração, isso é importante mencionar. Se uma pessoa não tem disponível uma mesquita próxima, ela pode rezar em casa, ela pode rezar, se ela está no trabalho, pode tirar um tempo e rezar no seu local de trabalho mesmo. Mas, se tiver a possibilidade, a melhor forma é numa mesquita, onde ele já tem um campo preparado para isso, e aí a pessoa realiza essa oração. Então aqui nós estamos na mesquita, que nós vamos demonstrar rapidamente depois também as partes da mesquita, para conhecermos como funciona. E ela tem um salão principal, que é dedicado para oração. Em terceiro lugar, tem um mês no Islã que se chama Ramazan, ou aqui é conhecido como Ramadã, que as pessoas veem como o mês do jejum. Então, esse terceiro ponto é praticar o jejum no mês do Ramazan. São praticamente 29 ou 30 dias, dependendo do ano. E esse jejum também é de sol até sol, do nascimento do sol até pôr do sol. Então, às vezes, as pessoas estranham como pode ser um período tão grande sem comer, sem beber, nem nada, mas não é bem dessa forma. E, além disso, tem uma série de isenções. Esse jejum é obrigatório para todas as pessoas que têm a possibilidade de fazê-lo. Mas, por exemplo, quem está viajando, quem está doente, ou as mulheres grávidas ou que amamentam, ou idosos, ou crianças, uma série de restrições em todos os momentos em que o jejum poderia trazer algum malefício, ele é proibido. Não só não deve ser feito, como é proibido. Mas toda pessoa capaz deve praticá-lo. Depois, em quarto lugar, nós chamamos zakat, é como se fosse contribuição, ou tem gente que chama de esmola. Eu não gosto tanto desse termo, mas pode ser utilizado, que é gastar no caminho de Deus. E isso tem diferentes maneiras, tem contribuindo para a religião em si, contribuindo para os pobres, qualquer coisa que você gasta no caminho de Deus, seja diretamente ajudando as pessoas ou propagando a sua palavra, de toda forma, todas essas coisas entram nesse termo. E em quinto lugar, que nós chamamos Hajj, significa peregrinação a Meca. E isso também tem as condições. Sempre é obrigatório, desde que você tenha condições de saúde, condições de paz local e condições financeiras de fazê-lo. Tendo essas três condições, você deve, pelo menos uma vez na vida, fazer a peregrinação a Meca. E aí tem todo um ritual que não cabe explicar nesse momento reduzido. Mas tendo essas condições, a pessoa deve fazê-lo. Então, esses são os 5 pilares básicos sobre os quais a religião se assenta. Além disso, tem muitas outras práticas que, dependendo do tempo, vamos discutir em frente. Obrigado.